Fala galera, sejam muito bem-vindos a mais um vídeo do XP Resolve. E no vídeo de hoje nós temos uma questão de sociologia da prova do Enem de 2020, logo de primeira aplicação. Muitas vezes a gente conversa aqui sobre as questões e a gente pede, na verdade assim, dá algumas orientações na hora de resolver a questão. Talvez uma das dicas mais recorrentes nos nossos vídeos é que eu peço para vocês ficarem atentos à referência textual. Por exemplo, muitas vezes, alguns autores passam repetidos, vamos colocar assim. Ou mesmo aqueles que para você possa, por exemplo, ser uma novidade, é muito importante que ao resolver uma questão, por exemplo, de uma prova anterior como essa, você consiga lembrar de alguns personagens. Por exemplo, no vídeo de hoje, nós temos uma questão com o Eduardo Galeano. Eduardo Galeano é um dos principais teóricos latino-americanos. Beleza, professor, eu guardei essa informação. Mas como é que isso vai me ajudar? Veja, a referência do texto talvez seja sobre o livro mais famoso de Galeano, que é As Veias Abertas da América Latina. Se você entender, preste bastante atenção nisso. Olha como eu nem cheguei na questão ainda e eu provavelmente cheguei muito próximo do gabarito. Veja só, o Eduardo Galeano faz parte de uma tradição intelectual na sociologia, na história, nas ciências políticas e tudo mais. Ele faz parte de uma tradição, de uma leitura marxista da política e da história, por exemplo. Quando Galeano fala sobre as veias abertas da América Latina, eu sei, por exemplo, que Galeano fala sempre sobre o processo de exploração. É como se fosse aquela relação de classes do Karl Marx, um processo de exploração da América Latina por conta de potências imperialistas, por exemplo, como foi Portugal, como foi com a Inglaterra, como é durante o século XX, por exemplo, com os Estados Unidos. Veja, eu falei tudo isso só na referência do texto. É esse tipo de dica que é interessante que você fique atento, porque isso pode servir, por exemplo, à resolução de outras questões. Beleza? Agora vamos para a questão. Ó. A divisão internacional do trabalho significa que alguns países se especializam em ganhar e outros em perder. Você percebeu que a temática aqui, na verdade, o contexto, ele já está apresentando aquilo que eu coloquei para você? O que ele chama de divisão internacional do trabalho, ele está representando, na verdade, esse conflito de exploração entre grupos e outros. O que ele chama de alguns países se especializam em ganhar e outros simplesmente em perder. Normalmente, esse perder aqui vai estar associado diretamente à América Latina, por exemplo. Nossa comarca do mundo, hoje chamamos de América Latina. Veja só, foi precoce. Especializou-se em perder desde os remotos tempos em que os europeus do Renascimento se aventuraram pelos mares e lhe cravaram os dentes na garganta. Veja que ele está falando sobre o processo de colonização da América, né? Passaram-se os séculos e a América Latina aprimorou suas funções, ou seja, a América Latina perde, segundo a temática do texto, desde o seu descobrimento, por exemplo, até os dias atuais. Percebe que quando você pega determinadas referências, a questão fica muito mais simples de ser resolvida? Agora olha o comando, ó. Escrito em 1970, o texto considera a participação da América Latina na divisão social do trabalho marcada pelo quê? Veja, aí ele vai colocar coisas do tipo, né? A produção inovadora de padrões de tecnologia. Pegue toda a temática do texto, principalmente em torno da ideia da divisão internacional do trabalho, em nenhum momento vai estar falando sobre produção inovadora de padrões de tecnologia. Na verdade, é sempre aquela relação de exploração de recursos básicos, por exemplo, matéria-prima, e transformação de manufatura e tudo mais. Então, isso é completamente fora do contexto de Eduardo Galeano. A superação paulatina do caráter agroexportador. Muito pelo contrário, até hoje a América Latina é muito forte em relação a isso. Então, essa superação ela também não vai acontecer. Beleza? A apropriação imperialista dos recursos territoriais. Na verdade, isso é exatamente, segundo o texto, o que ele chama de divisão internacional do trabalho. Percebeu? Eu tenho determinados países, como ele chama no texto, aqueles que nasceram para ganhar, desses recursos territoriais daqueles países que nasceram para perder. No caso, por exemplo, da América Latina e, consequentemente, o nosso gabarito. Veja, valorização econômica dos saberes tradicionais. Muito pelo contrário, a temática do Galeano vai ser sempre em torno da exploração dos recursos que aqui existem. E, consequentemente, a dependência externa do suprimento de alimentos. Também não é isso que ele vai chamar de divisão internacional do trabalho, entendeu? Então, assim, por que eu estou chamando sua atenção? Porque se você conhece um determinado autor, se você conhece uma determinada obra,
se você lembrar o teor da obra, o teor, o contexto descrito, fica muito mais fácil de você gabaritar, não só de ler a questão, mas também entender exatamente os distratores, porque tem alternativas aqui que, sendo um texto do Galiano, por exemplo, eu não poderia marcar. Beleza? Então a gente fica com o nosso gabarito aí. Essa divisão internacional do trabalho é marcada pela apropriação imperialista, desde o descobrimento, de recursos naturais até hoje, beleza? Então, exatamente por isso o contexto de veias abertas da América Latina, tá bom? Espero que vocês tenham gostado do vídeo e a gente se vê na próxima questão. Valeu, galera, até mais!